Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Gente, olha, terça-feira nós vamos começando o programa falando de política. Começamos light, tranquilinho, mas aí agora a gente vai falar de política e vamos falar de Cuiabá, porque a gente já trouxe aí muito vereador, trouxe prefeito, trouxe uma galera aí que já assumiu a gestão de 2025, mas faltou uma representatividade que é muito especial e é histórica para a capital, que é a nossa vice-prefeita, a Coronel Vânia Rosa. Ela é mulher e está como vice-prefeita de Cuiabá. Isso é histórico, ainda mais militar. Histórico, hein, prefeita? Bem-vinda! Olha, obrigada, Grace. Satisfação estar aqui no RD News, né? Bem renomado. E a gente está aqui para falar um pouquinho aí sobre essa carreira, sobre essa construção nesse cenário político, enquanto mulher, né? Abrindo alguns espaços. E estamos aqui para ser perguntada e levar aí a resposta que essa sociedade às vezes quer saber, né? Tanto quer saber dos bastidores e o que tem acontecido. Sim, e eu vejo que o eleitor tem muita curiosidade sobre a senhora, porque a senhora é muito discreta. A senhora é muito discreta, mesmo que tenha rede social, o seu perfil é discreto, porque vem aí da academia militar, né? Tem uma postura mais contida, mais discreta, mais reservada, e aí mais calada, mas também, às vezes as pessoas confundem também essa questão do vice. Ah, vice-prefeito, vice-governador, ele não é muito de aparecer. E eu adorei que a senhora virou a chavinha e está indo para a imprensa, está contando sua história de vida, está mostrando o seu serviço que a senhora está fazendo nesse momento. E eu queria saber, assim, como que foi construída essa candidatura da senhora para disputar a prefeitura? A senhora já conhecia o prefeito Abílio? Foi uma coligação de PL com o Novo? Essa construção da Vânia, enquanto política e política partidária, ela veio desde 2019, né? A gente atuou bastante em favor das mulheres militares naquela época, enquanto havia a reforma da Previdência. Então, essa reforma da Previdência ia trazer um prejuízo bastante grande para as mulheres militares e a gente foi para Brasília ver quem estava escrevendo ali as nossas leis, né? E nessa fase, então, eu conheci ali alguns atores do cenário político partidário, né? Deputados e, inclusive, diretoria do PL. Em 2022, então, eles me convidaram para ser candidata a deputada estadual. Eu fui em 40 dias, fiz o máximo possível, com bastante dificuldade, né? Porque sendo, querendo ou não, nova naquele cenário e aprendendo, às vezes, por conta, né? E também sem recursos financeiros. A gente fez uma campanha bem pesada, né? Para 40 dias. E ali eu conheci Abílio na rua, né, fazendo a política dele, a política de rua, distribuindo os panfletos, o santinho, e o Hanali também estava naquela época, e a gente trabalhava igual. Então, nesse momento, acho que foi marcado por isso nosso encontro enquanto políticos. Eu fui a melhor votada do PL naquela época, não foi uma quantidade de votos expressivo, porque eu não era dessa área. Posteriormente, eu voltei a trabalhar na polícia e fui comandar a Patrulha Maria da Penha. E quando foi em 2024, então, né, nessa chapa, nessa formação de quem vai ser o prefeito, o vice, eles apontaram e assinaram o meu nome, recordando dessa história que foi construída, né, desde 2019 até 2022, enquanto política partidária. E a Abílio acenou positivamente, achou que era um bom nome, sendo uma mulher, sendo católica e sendo, querendo ou não, muito envolvida com as causas de mulheres, mesmo antes de ser da Patrulha Maria da Penha, em razão de um afrontamento aí que a gente foi para não ter tantos danos na reforma da Previdência. A gente conseguiu resguardar cerca de 15 mil mulheres no Brasil todo. Eu achava que estava lutando só por mim, mas quando a gente foi apontar, o número de mulheres eram 15 mil no Brasil todo. Nossa! Que iam ter de seu tempo aumentado em 10 anos a mais de serviço, né?
a gente aceita as regras, desde que elas sejam postas anteriormente. No caso, não foi o que aconteceu. E teria uma mudança drástica, no meu caso, já no final da carreira. E, de verdade, a gente teve muitas conquistas, né? Trouxe o pedágio, um pedágio sensato, que nós pagamos esse pedágio na reforma da Previdência, cumprimos o nosso tempo de serviço e mais um pouco, para a gente trazer aos cofres públicos aquilo que nos sustenta depois da reforma, né, da reserva remunerada. Perfeito. E me diga uma coisa, eu fiz parte da caserna por 4 anos com os senhores lá na PM, e eu sei que as FEMs, elas não são a maioria na PM, né, no militarismo. Então é um grupo bem restrito e que rala, eu imagino, e acompanhei algumas, que ralam até mais do que os homens para poder alcançar a alta patente, que a senhora está hoje, de coronel. O que é mais difícil ou desafiador, vou colocar assim, ser uma coronel da PM ou ser vice-prefeita de Cuiabá? Até já me perguntaram isso, sabe, Grace? E realmente a entrega da mulher em vários setores, principalmente aqueles que são mais masculinizados, e geralmente quando há uma cobrança, principalmente física, porque fisicamente é inegável, nós somos diferentes, sim, biologicamente nós somos diferentes. Então essa cobrança, ela tem que acontecer, dentro da polícia tem que ter, né, uma atividade física ali, a gente está sempre no confronto aí, com a bandidagem, né, tem que ter um preparo físico mínimo. Mas isso é um custo às vezes alto, e as mulheres muitas vezes elas se entregam até mais do que deviam por talvez não ter um resguardo ou não correr atrás de um resguardo que respeite ali, né, a sua biologia. Então, isso aí já vem marcado na minha vida desde os meus 18 anos, né? E, de verdade, o mais difícil, socialmente falando, é ser mulher, é o fato de ser mulher. Independente de onde estiver. Independente de onde esteja, né? Entendi. Eu, por sorte ou por, né, coincidência, por ironia, por história, a minha história eu respeito, eu fui parar em 2 locais, em 2 espaços, né, em que basicamente o masculino, né, domina, vamos dizer assim, né, historicamente são ambientes masculinizados, que é a polícia militar e agora a política. Mas eu fui sendo formada, eu vejo que foi uma formação desde do momento que minha mãe me criou separada do meu pai, né, que ela que tinha que trazer o sustento ali, na rotina era com a minha mãe, no dia a dia eu estava sempre mais com a minha mãe. Então, estar dentro da polícia foi difícil, enquanto, né, com 18 anos entrei, e agora, cadê mamãe, né? Mas foi um preparo, e esse preparo hoje, o reflexo dele está aqui dentro. Para mim é só mais uma barreira, mais uma conquista, mais uma vitória que a gente tem que fazer acontecer, e não é por mim, é por uma construção de mulheres na história. Eu me vejo compromissada com isso. Mas quando a senhora se refere ao cargo de vice-prefeita? Sim. Ajuda a senhora no trabalho na vice-prefeitura? Sim, essa experiência? Sim, com certeza. Com certeza, sim. É um amadurecimento agora diferente, mas não deixa de ser mais um passo sabe, toda essa história que veio sido construída desde da minha carreira policial, ou antes mesmo dela, e posteriormente lá na reforma da Previdência, porque que as mulheres têm que pagar, né, a mais até do que os homens, na proporção, era um preço a mais, bem maior do que o dos homens, e agora para mim é mais um momento disso. Entendi. Historicamente, os relacionamentos, a gente já chegou a fazer um programa específico só sobre isso. Historicamente, Cuiabá e algumas cidades de Mato Grosso, elas apontam uma vulnerabilidade nos relacionamentos entre prefeitos e vices.
Já houve Flávia Tião, teve Emanuel Pinheiro e o vice dele também. E aí nós temos a senhora e o prefeito Abílio. O que vocês estão fazendo para fazer essa engrenagem movimentar e enterrar de vez essa crise que vocês tiveram aí? Eu posso responder por mim, né, Grace? Eu tenho buscado de verdade me manter no espaço que me cabe. Quando eu busquei falar sobre a questão das atribuições legais, logicamente que eu galguei sim estar ali na secretaria, porque quando eu enxerguei que, né, e li, né, tá na lei orgânica do Estado que a função de vice seria substituição legal na ausência do prefeito, eu falei, como assim? Então eu vou ficar em casa esperando o prefeito se ausentar e, na verdade, até torcendo, talvez por isso, né? Porque uma pessoa que gosta de trabalhar e quer colaborar com a sociedade e que acreditei de verdade que na eleição eu estava sendo eleita para isso e tenho meus recebimentos, meus proventos, né? Enquanto município, né? Enquanto funcionária do município. Para isso, eu ficar esperando a ausência do prefeito para trabalhar, para mim não é paradoxal, sabe? Então, quando eu observei isso, eu falei, olha, eu galguei estar na secretaria. Conversei com o prefeito, ele acenou positivamente, tanto é que eu passei pelas secretarias. Contudo, a manutenção desses espaços de poder, muitas vezes eles têm influências bastante diversas, que é o mundo político, né? E nesse mundo político é bem mais complexo do que dentro da polícia militar. Eu enxerguei que o poder é bem dificultoso ser tratado, as influências, as interferências que um gestor tem não são fáceis de lidar. Muitas vezes eles talvez não se enxerguem, né, qual tipo de influência está vindo, em quem confia, em quem não. As construções de poder não são fáceis. Então eu enxergo isso de forma muito clara e eu hoje, estando como vice, eu busquei ali, então, né, voltando para a função de vice, única e exclusivamente, eu tenho buscado, então, atribuições e legitimidade para poder trabalhar. Mas não é uma tarefa fácil, não é uma construção historicamente, como você disse, complexa, em razão do espaço de poder, né, que muitas vezes pode ser observado pelo gestor maior, né, da categoria, aí no caso do nosso prefeito do município, como, qual a intenção, né? E de verdade a minha intenção única e exclusivamente é colaborar com aquilo que a gente tem a ofertar para a sociedade e que confiou lá na urna. Quando você aperta a urna, não aparece só Abílio, apareceu Abílio e a foto da Vânia, ela estava lá. Então eu tenho que hoje tentar trazer ao máximo essa harmonia, independente do que digam, porque muitos dizem assim, Grace, vai ser mais uma vez apagada, vai ser manipulada, você quer tomar o lugar do prefeito. Aí você tem que respirar fundo, né, e falar, gente, não preciso disso, sou bem mais que isso, a gente quer realmente trazer tudo aquilo que a gente construiu na carreira para hoje entregar como produto e serviço para a sociedade. É essa a minha intenção e para isso você tem que ter atribuição legal, legitimidade para poder trabalhar. O prefeito olhar e falar, olha, isso te compete, faça isso, delegar algo para você. Ele está fazendo isso? Então, a gente ainda está nessas tratativas, é algo que claramente não aconteceu. Hoje tem uma equipe, já tem um espaço maiorzinho ali dentro do 7º andar para ter essa equipe. Eu estou desenvolvendo alguns projetos e aí que não necessariamente precisam da delegação do prefeito para eu atuar e eu vou tentar trabalhar dessa forma. Se não for com atribuição legal conforme a lei orgânica, serviço tem muito para fazer na nossa capital e eu sei que independente do que esteja escrito, eu posso trabalhar. Então eu estou buscando essas oportunidades para poder continuar e mostrar meu trabalho.
Esse decreto que ele assinou, por exemplo, me assustou bastante, porque foi mesmo se não me engano, foi no mesmo dia que a senhora começou a dar entrevista para a imprensa. Isso vai prejudicar seu trabalho, porque a senhora é a nossa prefeita também. Não pode falar por Cuiabá? Então, Grace, na lei orgânica já tinha algo descrito, como eu te disse, né? O vice-prefeito, ele exerce a sua função na ausência do prefeito. Então, claramente, eu não tinha legitimidade para estar em espaço algum. É só isso, a única atribuição legal do prefeito é essa. Então, quando eu falei, olha, a gente precisa ter atribuição, eu não posso esperar a sua ausência para eu trabalhar, isso ecoou, né? Foi dito na coletiva de imprensa, isso ecoou aí, a gente sabe o tamanho que isso tudo teve, a repercussão que isso tudo teve. O prefeito, ele teve, né, decretou, fez esse decreto, é algo legítimo a ele, compete a ele, ele pode fazer. Logicamente tem que observar se naquele decreto, né, está tudo legal, né? Mas as atribuições, eu já não tinha, então continuei sem, e foi reforçado que não poderia estar fazendo nenhuma tratativa que não fosse delegada. Agora, com referência aos secretários, mudou talvez as autonomias dos secretários, que enquanto secretários, né, executivos, são papéis do executivo, né? Secretário é delegado, tem autonomia, tem uma lei que fala... Os secretários são instrumentos, ferramentas do gestor, que é o prefeito. Então, tirar essas autonomias, isso aí foi uma decisão do prefeito e na minha vida, enquanto vice, não mudou nada. Só reforçou que talvez essas tratativas de solicitações de atribuições podem ser menos consideradas agora, né? E tudo tem que passar por ele? Existe uma forma, né? Tudo tem que passar assim, mas as minutas de lei, aí tem que passar pela Câmara. Se for mudar a lei orgânica, a gente já tem uma minuta de lei já escrita, mas tudo tem que passar, né? É uma negociação. É uma negociação que deve acontecer e tem que passar sim pelo prefeito e pela Câmara dos Vereadores. E agora a gente está aguardando, ver, né, a poeira baixar, ver como as peças vão se encaixar nisso e ver como o próprio prefeito e a Câmara vai observar, né, toda essa performance desse coletivo que aí está eleito, como ele vai performar para a gente poder fazer o melhor possível ali enquanto vice-prefeita. E a gente percebe que, por exemplo, a vice-prefeitura, o orçamento é muito pequeno, né? Em comparação com o do secretário que a senhora tinha. E ainda tem isso, né? O orçamento de vice é menor. Na realidade, hoje o vice não tem nem orçamento. Teve aprovação no ano anterior de um orçamento, né? Lá está escrito, né, o orçamento e tal. Se vocês entrarem, o portal Transparência está aí, então tem um orçamento lá designado para o vice, que seria para o vice, mas o vice hoje, como ele não é órgão, ele não tem gestão sobre aquele orçamento que foi votado lá atrás. Ele não tem hoje um DAF, que a gente fala, que é um diretor financeiro, uma unidade orçamentária. Então é como se fosse um filho que você fala, olha, a mamãe está com seu dinheiro na poupança. Esse orçamento que foi votado lá na Câmara no ano anterior é como se fosse a mãe, falou, olha, tem um dinheirinho para você aqui, tá aqui na poupança, mas você não vai administrar ele, tá bom? Puxa. É assim que tem funcionado. Esse orçamento, então, ele fica dentro da Secretaria de Governo, porque a estrutura de vice não existe. A senhora está engessada? Formalmente, bastante. Os cargos que hoje eu tenho, eles são subordinados à Secretaria de Governo, né, o espaço, a gente está ali tendo que remanejar a equipe do próprio prefeito, e o prefeito abriu, né, essas salas para a gente poder trabalhar. Então, assim, querendo ou não, é um engessamento, mas isso não vem dessa gestão. Eu devo deixar claro isso. A gente está reconstruindo. Então, isso vem desde 2017.
Como você falou, historicamente foi construído esse cenário, essa imagem entre prefeito e vice. E é complexo, porque são espaços de poder. Então, se entende. Agora, de verdade, Grace, eu venho de uma instituição muito renomada, muito bem, né? É muito claro dentro da Polícia Militar, dentro da instituição militar, todas que existem, que são realmente militares, qual é a função de um subcomandante. Eu sempre falei isso para o prefeito. Eu fui subcomandante de vários espaços dentro da Polícia Militar. E o subcomandante, ele tem um papel de antagonista. Ele nutre e faz toda a administração para o comandante aparecer e fazer fluir a sua gestão. Então, eu cheguei com essa visão. E, de repente, encontrar um cenário que é bastante diverso a isso, e aí, ataque, né? E não falo do prefeito não, mas ataque de quem? Da sociedade até. Sim. Quem é essa? Quer tomar o espaço do prefeito? Mas eu votei foi no Abílio. Não, né? Nisso aí eles estão errados porque você vota no prefeito e no vice. Isso é claro para mim. Então isso de verdade não me ofende. Mas eu cheguei para administrar dessa forma. E aí as pessoas, mas isso aí é coisa que a gente tem que relevar e tratar da melhor forma possível para que isso não reflita lá na sociedade que só precisa dos produtos e serviços bem feitos. Eles não querem saber dessa briguinha ou, né, pode ser a harmonia melhor possível. Se não surgir efeito lá na ponta, de nada vale. Então, se for briga e em razão dessas brigas, dessas discussões, não surgir o produto e serviço lá na ponta, também de nada vale. Então, é sobre isso que a gente tenta ter a cautela para dar cada passo de forma mais resiliente aí possível e sábia possível. Se o seu partido novo, ele fosse um partido com mais representatividade na Câmara de Vereadores, tivesse aí em ascensão, como o PL está hoje, será que a história era diferente com a senhora? Então, a gente já analisou isso, né? Porque quando aconteceu essas crises que, infelizmente, ocorreram entre vocês dois, a gente analisou essa conjectura política, né? Uhum. E, tipo, a senhora foi para Câmara de Vereadores e não tinha ninguém do seu lado lá. Se tivesse alguém do seu partido ali, né, se o seu partido fosse mais forte, a história seria diferente? Como eu disse, a questão partidária para mim é bem nova e hoje eu observo que sim, talvez você tenha razão, sim. O partido é bastante importante nos momentos de negociação, de espaço. Houve uma coligação, isso é claro para todos. Coligação é um ganha-ganha. Se alguém está perdendo, está errado. Não é uma subordinação. Né? O prefeito é PL, a vice-prefeita é Novo. Então isso aí tem que haver essa harmonia aí. Houve uma tratativa lá anterior de estarem juntos para fazer uma melhor gestão. E o partido, e quando fala a Vânia, o Novo, o partido é a retaguarda disso. Então eu entendo como bem colocada essa sua possibilidade. É uma expectativa, né? Se não existe, mas eu acredito que sim, há necessidade de ter um amparo partidário. Afinal de contas, a gente representa, né, o partido. Eu acho que é bem válida essa sua colocação, sim. E a gente percebe, por exemplo, eu fico impressionada com a nossa bancada feminina, porque foi histórico, a gente comemorou aqui, mulheres na Câmara e tal, e aí vai uma vice-prefeita mulher lá, e aí não houve solidariedade nenhuma, a mulherada ali abandonou lá, ela acabou... O que aconteceu ali? Tipo, a senhora esperava que as mulheres fossem solidárias com a senhora, as vereadoras? Solidárias não de, coitada, não é isso. Politicamente mesmo, de entender as limitações, porque elas passam por isso. Sim, entendo assim, talvez falte bastante amadurecimento enquanto classe política feminina. Eu vejo as mulheres ainda em Mato Grosso bastante desligadas, se não desunidas, desligadas, desconectadas
com referência à pauta da política partidária mulher. Afinal de contas, entramos enquanto mulheres. Eu entrei desde os meus 18 anos uma cota de 10% para mulheres. Então, eu nunca vou me esquecer disso. Eu entrei porque havia uma cota. Dentro do ambiente de campanha, quando vem a campanha em si, tem que ser 30% de mulheres. Então, a gente nunca pode se esquecer que o espaço é para a mulher. Então, essa maturidade, ela tem que acontecer. É uma evolução social que eu acho que alguém tem que começar, talvez, né, algumas ali apontem, algumas mais radicais, outras menos, mas tem que ter sabedoria para conduzir tudo isso, para não gerar mais problema. Eu enxergo que, por exemplo, quando eu fui a Brasília requerer direito de mulheres, em 2019, eu encontrei lá uma secretaria de mulher, que era extremamente atuante e que as deputadas federais nos recebiam com sangue nos olhos, quando a pauta era levada por ser mulher. Então, deputada, a pauta que a gente precisa na emenda parlamentar, na emenda do projeto de lei, é isso aqui. Isso aqui nos atende, olha, por quê? Quando a gente fala, né, porque aí a gente considera as biologias e as funções sociais da mulher, né, a biologia da mulher, a lei que existe, porque existe uma lei que resguarda a mulher porque a mulher é diferente, o homem é diferente, a mulher é diferente. Então, são tratos diferentes. Igualdade é muito mais do que igualdade, é equidade, é você proporcionar a cada um que cabe na sua diferença. E aí, eles serem iguais. Então, quando eu levei isso em Brasília, eu encontrei essa Secretaria de Mulher super atuante, independente de ser esquerda, direita, centro, eu falei, é isso. Então, é isso que é você enxergar o ser político partidário mulher, enquanto mulher, e resguardar essa mulher num espaço que é muito novo para nós. Não adianta chegar lá no poder e, demorou tanto para as mulheres chegarem lá e quando chegarem não saberem liderar e acolher as que estão lá junto com elas. Seria isso? É algo assim. A gente tem que saber enxergar o que são pautas, né? Então, eu tenho uma pauta de PCD, eu tenho uma pauta... Agora, quando no caso, algo direcionado que vá de encontro à tomada de poder de uma mulher, a gente tem que ter filosofar sobre isso. Nem sempre as coisas são tão claras. Então, a gente tem que conversar, sabe? Dialogar sobre isso. Quando você entra numa mesa em que não há interesses diversos, que não o espaço de poder da mulher, esse entendimento existe. Lá na Câmara a senhora sentiu isso quando a senhora foi lá naquele dia? Então, não foi algo que... Ali foi uma pauta específica. Ali a pauta não era a mulher Vânia, a política Vânia, a vice Vânia. Então, ali não era. Mas a gente tem que analisar todo o cenário, todo o enredo que vem, né? Essa construção ou desconstrução. Então, essa maturidade, a gente tem que provocar. Tem que provocar. Talvez o fato de eu falar hoje qualquer coisa é melindroso, porque está falando sobre violência política de gênero, você está falando sobre isso. É como se fosse algo... É um mito ainda, né? É um mito. E isso, de verdade, eu não estou falando sobre a Vila e Vânia. A gente está falando sobre sociedade. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver lá os comentários danosos que tem. Então, como foi refletido isso, né? Como foi formatado isso, como foi construído ou desconstruída essa imagem, eu ainda vou falar muito sobre isso. A senhora está sofrendo hater? Oi? A senhora está sofrendo hater? Eu nem sofro, viu, Grace? De verdade, eu não sofro, não. Haters, pode ficar despreocupado, que eu tô terapizada, tô em dia. Então, assim, eu acho que a pessoa que ataca, tem uma grande parte da sociedade, o ataque é sempre a melhor defesa. E quem ataca, o que me conforta muito é isso, Grace, quem ataca não sabe nada da minha vida, não sabe nada da minha construção, não sabe nada, e assim, de verdade, são fanáticos, são pessoas que, de verdade, elas não estão muitas vezes conectadas com todo o cenário, que ela foca, aquilo ali é o certo e ela segue, sabe? Então, quando é uma pessoa mais politizada,
que tem um olhar mais amplo, essas pessoas não vão atacar. Então é isso que me conforta. É isso que me conforta. Quando vem o ataque, aí você entra uma rede fake, 0 postagem, uma pessoa bem mal resolvida. Então, assim, de verdade, não vale a pena, sabe, Grace, você emendar com esse tipo de gente. Não vale. E muitas são contas fakes também, né? A gente sabe que existe esse mundo aí, né? Eu acabei descobrindo, mobilização digital, conta fake. Então, pra mim não me preocupa. Eu tô bem. Eu acho que depois chegar ao cargo de coronel, qualquer coisa a senhora aguenta. Qualquer um a senhora aguenta. Agora sim, o seu futuro político, por exemplo, a senhora está tendo essa experiência de ser vice-prefeita. A senhora já pleiteou aí para ser deputada estadual, não deu? Agora é vice-prefeita do Novo. A senhora concordou comigo nessa questão do Novo, se tivesse, né, mais cadeiras aí na política, teria dado uma base mais forte para a senhora nesses momentos assim mais complicadinhos. Como que tá assim a sua carreira política? Porque eu já estou vendo gente que chegou na Câmara agora querendo sair para deputado. A senhora, como que a senhora está vendo o seu futuro político? Então, Grace, eu primo pelo trabalho. Que a senhora está lutando para tentar fazer, né? Exatamente. Então, assim, o trabalho é o quê? É produtividade. Produtividade são produtos entregues. Não tem como manipular ou só acreditar no que sai na rede social. Quando a gente olha lá o buraco, a escola, de verdade lá perto, a gente está entregando isso. Então, eu só não quero de verdade sair disso tudo, ou não sair também, não me sido, sem deixar uma construção, sabe? A gente precisa fazer uma construção. Nesse momento, a minha construção é com a reestruturação da vice. E a minha preocupação é com o resguardo disso. Uhum. Como a gente já disse, historicamente é um ato, né? É uma fase complexa, é um momento, é um espaço ali de trabalho complexo de ser construído. Eu estou muito focada nisso. Quem trabalha comigo aqui sabe disso. Então, se a gente tiver liberdade para trabalhar, aí o produto vem. Agora, eu não gosto de ficar muito expectando. Você vai ser deputada, você vai ser... Eu falei, gente, se for preciso, você é presidente do Brasil. Mas vamos trabalhar primeiro? A gente acabou de ser eleita. Não é hora de trabalhar agora? E eu queria liberdade só para trabalhar. Entendeu? Para poder construir, para poder entregar. Se os frutos do trabalho edificam e dá, né, a sociedade dá valor, amém. Então a gente só precisa disso, sabe? Analisando a sua situação, dessas situações que houve com o prefeito Abílio, eu cheguei a conversar com uma análise aqui e eu falei assim, olha, já fiz parte da Polícia Militar, é uma carreira consolidada, ela para estar nesse cargo, ela ralou muito, ela nem precisava passar por isso. Se eu fosse ela, eu já tinha saído na segunda crise. A senhora já pensou em sair? Tipo assim, não preciso disso. Já. Sendo verdadeira, já. Hoje, nevermore. Não vou sair. Pode torcer, eu vou ficar, mulherada. Pelas mulheres, eu entendo isso agora como uma missão. Eu vou representar bem, doa quem doer. Vou representar bem. Pode vir fake news, assim, a verdade com o tempo, ela é sempre mostrada. Tem uma verdade para aparecer aí? Aos pouquinhos vão aparecendo as coisas, né? Então, assim, e nem sempre, gente, não julguem, é a Bilivânia. Gente, a política são vários atores no meio disso. O prefeito não administra sozinho. Ele é cercado de auxiliares, de gestores, de secretários. Então, assim, esse mundo é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. O que a gente tem que ter com muita sensatez, é não largar os valores, o caráter, sabe? Tentar manter o máximo equilíbrio, focar, sabe, naquele plano que a gente tinha lá na campanha, sabe? E levar.
Como eu construo isso? Como eu vou fazer isso valer? Então, desfocou daí, você se perde. A gente se perde. Não dá para desfocar. Então, assim, sempre que eu estou numa reunião, eu sempre tento trazer 2, 3 pessoas para me ajudar a pensar, sabe? Não só para ter testemunha ou falar, eu entendi certo? Foi isso que essa pessoa quis dizer? Porque é complexo você lidar. Você tem que tirar um pouco de si mesmo, sabe? Do ego. Não é a Vânia, é um símbolo. É um símbolo que existe, é uma pessoa que está indo, é uma mulher. E é um espaço ali para uma mulher. Então, é isso que eu quero ser e representar para essas mulheres. Então, hoje não existe mais essa possibilidade de eu deixar de ser vice. Não por mim, de forma alguma. Perfeito, e quero lhe parabenizar pela postura, porque eu não sei se eu aguentaria. Eu entendo, eu entendo. Não é fácil, tem que ter muita flexibilidade e sabedoria para ficar calado nos momentos em que estão ocorrendo coisas horrorosas na frente da gente. Entendo. Parabéns, viu, Coronel? Entendo. Eu desejo sorte para a senhora e espero que as nossas vereadoras consigam ter mais sensibilidade também para ajudar, e a senhora também ajudar ali, porque todo mundo ajudando, Cuiabá vai para frente, porque tá aí, tá muita coisa parada, tá tendo muita crítica, né? Entendo. A senhora já viu aí, né, que o prefeito é criticado por ser muito atuante nas redes sociais, então isso é uma questão que todo mundo fala. Quero que a senhora deixe um recado, porque é o seguinte, eu nem ia falar disso, tinha me esquecido. A gente chegou a analisar aqui também que a senhora representa militares. Quantos militares nós temos em Cuiabá? Quando a senhora lembra? Acho que é uns 4, 3. Hoje, na ativa, em torno de 6, 7 mil. Nunca sai, eu acho que até um pouco menos. Mas Cuiabá? Então, em Cuiabá deve ser em torno de 3 mil. É por aí, né? Disso. Uhum. Isso são eleitores, né? Então, ajudaram na sua candidatura. Sim, com certeza. E às vezes as pessoas esquecem que eu tenho disso. orgulho deles todos. Independente de ter votado em mim ou não, eu tenho orgulho de cada um deles, né? Eu sei que a gente sabe, né? Existe uma corregedoria, tem militar que é, né? Que é complexo. Na verdade, a farda não muda caráter, não muda personalidade. Então, a gente sabe que tem militar, né? Que não corresponde à nossa carreira, à nossa farda, né, ao nosso caráter, à nossa índole. E dentro da própria polícia a gente dá um jeito de separar o joio do trigo. Então nós estamos... E é uma instituição rígida, graças a Deus, né? Afinal de contas, a sociedade que oferta, né, e vai levar ali a segurança pública e trazer lá no final a lei, né? A execução da lei é esse policial. A gente quer ele também com a conduta ilibada. E por isso que eu tenho orgulho da minha tropa, que a maioria vibra muito e tenho orgulho de vestir a farda, tenho orgulho de estar aí nesse solzão, trabalhando, que é bastante difícil, você sabe, né? Você esteve no meio, mas a gente está aqui para servir, né? Então, desde meus 18 eu tô nisso, para mim Agora, estar num ambiente de ar-condicionado é bom demais. E eu quero que você deixe um recado para o seu eleitor, que agora está meio assim com essa situação. Quero que você deixe um recado para ele. Então, muita gente vem até na minha rede social, Grace, e fala, eu votei na senhora, eu votei no Abílio por sua causa. Assim, não é... Logicamente, a gente sabe que Abílio, né, é um fenômeno e está lá acontecendo. Mas tem, gente, eu tenho um público que é meu e eu só... Quero falar para eles que continuem confiando que essa Vânia que vocês elegeram, ela não morreu, ela está aqui. Ela está novamente tentando construir uma história, um espaço de poder, tentando levar a você que acreditou na gente aquilo que você espera de um gestor de município. Então, da forma melhor possível e render da forma melhor possível nessa organização municipal, nessa administração municipal que aí está. Obrigada, Coronel, nossa vice-prefeita de Cuiabá. Gente, segue a Coronel Vânia nas redes sociais, ela produz conteúdo lá, ela está prestando conta do mandato dela, toda a rotina dela você vai poder acompanhar e segue a gente também, viu? Deixa seu comentário aqui, o que você achou de conhecer junto comigo a nossa vice-prefeita. Gente, um abraço, tchau.